Ele era o brasileiro por inteiro. O que fazia esse homem vibrar de paixão não eram só os pampas do sul com gado, não era o café de São Paulo, não eram o ouro e os diamantes de Minas, não era a beleza da Baía de Guanabara, não era a altura da cachoeira de Paulo Afonso, não era o talento de Gonçalves Dias. Era tudo isso reunido debaixo da bandeira estrelada pelo Cruzeiro do Sul. Policarpo não tinha regionalismos, tanto que ninguém era capaz de dizer em que lugar do Brasil ele tinha nascido. Olá! Eu sou a Ellen, aluna do curso de Letras, e venho apresentar essa videoaula de tema Por que ler o Triste Fim de Policarpo Quaresma? Essa produção é realizada pelo programa Residência Pedagógica, em conjunto com a Escola Estadual Professor Leon Renault, para o PUC Ensina. Aqui, vamos apresentar os principais motivos para você conhecer a importância da literatura pré-modernista para a literatura brasileira. A literatura contida em Policarpo Quaresma de Lima Barreto nos ajuda a entender o pensamento social da época. A preocupação dos autores pré-modernistas, ao contrário dos parnasianos e simbolistas, era descrever os anseios do homem brasileiro do cotidiano, demonstrar de fato a realidade brasileira, revelando seu caráter social. Lima Barreto demonstra o sentimento nacionalista com propriedade em Policarpo Quaresma, já que ele é um brasileiro fanático, de pensamento pouco crítico, no que diz respeito às mazelas brasileiras. Ele acredita fielmente no potencial de sua pátria, ignorando, por vezes, riscos e contratempos. Ele começa querendo impor aos falantes brasileiros a língua tupi como língua oficial, o que o faz ser taxado como um louco. Por vezes comparado por autores como Don Quixote, que também viveu uma vida imaginando coisas e situações. Então, ele se muda para o sítio Sossego, onde se vê em uma situação de luta contra as salvas, decepcionando-se assim com o solo brasileiro, o qual acreditava ser um solo fértil. Por fim, o personagem se frustra com o sistema político brasileiro, que, consequentemente, acaba por lhe sucumbir à própria vida. Sem sombra de dúvida, Policarpo Quaresma nos faz refletir o homem brasileiro, bem como sua própria vida, considerando suas frustrações e seus anseios. Depois de sabermos um pouco sobre a obra, apresentamos os motivos de por que ler a obra de Barreto. Policarpo Quaresma é um sujeito enigmático, porque nos leva a pensar a vida do ponto de vista crítico, já que ao longo da narrativa vamos questionando o personagem por seu nacionalismo exagerado. Pensar em Quaresma, considerando Don Quixote e sua loucura, amplia o nosso conhecimento literário, bem como traz para a análise as práticas intertextuais, o que é tão rico para o nosso aprendizado. Elencamos alguns motivos essenciais para a leitura. Contexto político. A escola literária realista no Brasil, em voga desde o lançamento do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, passa por um momento de transição quanto à forma de se fazer literatura. Lima Barreto, escritor mulato, nascido no Rio de Janeiro no ano de 1881, é fundamental para esse processo transitório que seria o prenúncio do modernismo brasileiro. Com seu caráter revolucionário e o tom de revolta contra a situação do mestiço no Brasil. O romance Triste Fim de Policarpo Quaresma traz os principais temas que Lima relatou em sua obra. A figura do bacharel medíocre, sem nenhuma instrução intelectual, apenas com um papel que atesta o título, a disputa por cargos públicos, a corrupção na República Brasileira e o descaso governamental enquanto ao povo do Brasil. Tudo isso em torno de uma figura simples, Policarpo Quaresma. Funcionário público que visa trabalhar para o bem do país, percebe seus esforços frustrados ao tentar trabalhar para o bem do Brasil. Reflexões sobre a língua brasileira. A questão da língua como elemento nacional é também um fator colocado no livro. Policarpo redige um requerimento à Câmara dos Deputados solicitando a alteração da língua portuguesa para o tupi-guarani, porque, segundo Quaresma, a língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo, é a sua criação viva e original, e, portanto, a emancipação política do país requer como complemento e consequência a sua emancipação idiomática. Lima Barreto, a partir do seu personagem ficcional, fortalece o debate sobre qual seria a língua de cultura e civilização do Brasil, semelhante ao que fez José de Alencar no romantismo. Posteriormente, no modernismo, Oswald de Andrade também discutiria o que seria a língua brasileira. Já no romance, os personagens da Câmara, ao receber a petição de Quaresma, riem-se todos, pois trata-se de uma loucura querer que uma língua bárbara, o tupi-guarani, ocupe o lugar da língua de civilização, o português. Por fim, a leitura do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma é fundamental para a compreensão das ideias que circularam no Brasil no início da República Brasileira, tanto no que diz respeito ao movimento pré-modernista, como uma fase de transição entre realismo e o modernismo, quanto para as questões da sociedade brasileira. Até a próxima!